Telespectadores, bom dia. Aqui estamos mais uma vez nesta manhã de domingo com o programa Odontológico na companhia do Dr. Luiz Rubim. Todos os domingos das 7h30 às 8h. Queremos contar sempre com a sua companhia. Dr. Luiz, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor, antes de mais nada eu vou fazer a referência dos telefones e do site da clínica. 30 24 8676, pode ligar agora, vai ficar registrado. Ou o site www.clinicarubim.com.br. Doutor, as temáticas que o senhor tem trazido para o programa são tão surpreendentes que hoje o senhor nos traz a odontogeriatria, transformação do sorriso. Que tema bonito, doutor. Por favor. Então esse nome pomposo aí, odontogeriatria, ele é muito importante. Por quê? Porque não podemos tratar um paciente que precisa reabilitar a boca toda, seja com implantes, com enxertos, com próteses, com restaurações, o que for. Sim. Sem conhecer, né, a parte médica desse paciente e as repercussões que uma doença possa trazer para a cavidade bucal. Então o dentista que hoje atende um paciente, né, seja ele da terceira idade ou da melhor idade, como muita gente fala, né, Sim. tem que conhecer as repercussões, os tipos de doenças que são comuns a esses pacientes que estão nos procurando e o que isso pode gerar dentro, o que isso pode fazer com que a gente tenha que mudar ou alterar ou atrasar um tratamento. Então, por exemplo, paciente com diabetes, ele é um paciente que vai ter repercussões bucais. Então a gente tem que saber que esse paciente tem que ser tratado, controlado primeiro, para depois fazer o tratamento. E esse tratamento é um tratamento muitas vezes assim que leva o paciente a perder um pouco daquela... né, ele está interessado com o tratamento, mas se ele se envolver com o tratamento de uma outra especialidade, ele pode não... né, quem sabe... Vai protelando. Vai protelando mais. Mas é de suma importância. Então, alguns dentistas não fazem isso com medo que o paciente vá fazer um tratamento e não volte. Certo. Né? Mas isso vai fazer com que esse dentista ou que essa clínica tenha maior respeito com toda por parte do paciente. O paciente começa a acreditar mais credibilidade e começa a aceitar isso. Então, todo dentista ou cirurgião dentista que queira tratar um paciente na terceira idade tem que conhecer as doenças, os distúrbios, né? Qualquer tipo de doença que tenha alguma repercussão dentro da cavidade bucal é de suma importância conhecer, né, detalhadamente isso, para depois instituir ou começar um tratamento odontológico. Doutor, que transformação que o senhor está fazendo no programa, porque aquelas pessoas que têm uma pessoa na terceira idade, como o senhor está dizendo, com um problema, o senhor está mostrando que a sua clínica tem condições de dar um tratamento adequado para essa pessoa. Isso é uma coisa assim que tem que ficar sempre presente, tem que estar sempre na cabeça das pessoas, que a boca não é o paciente é um todo, é um organismo, um sistema, e as doenças sistêmicas estão muito presentes, seja uma diabetes, seja uma hipertensão, seja uma osteoporose, né, seja qualquer tipo de doença que possa, né, a gente perceber alguma alteração na mucosa, na gengiva, nos dentes, em função dessa doença. Isso tem que ser tratado de antemão para depois fazer o tratamento que se deseja para se realmente ter um resultado, né, a contento. Nós temos uma paciente que eu gostaria de mostrar o caso dela, que é a dona Irma, que nos procurou para fazer uma reabilitação. Então nós temos a primeira foto dela. Como vocês podem ver, é uma paciente desdentada, tanto em cima como embaixo. Em cima, a gente optou em manter a dentadura e embaixo a gente optou em colocar implantes e fazer uma prótese fixa. E este é o resultado da dona Irma. Quer dizer, um resultado estético, um resultado sorridente. Quer dizer, a paciente já, se ela não sorria antes, a paciente passa a sorrir, né? É muito rápida essa mudança. E dessa paciente nós temos um VT, que eu gostaria de mostrar. Olha, eu fiz, a princípio foi só 2 pinos, né, que a gente colocou e fizemos, acho que
Foi uma prótese móvel. Uma prótese móvel, mas teve Fixa aquela com os pelos, raspagem né? no osso, na Sim. gengiva. Fiquei um pouquinho com uns hematomas, mas foi excelente. Usei uma máscara por uns dias, mas, aliás, um dia só, 2, mas foi muito bom. Eu gostei, voltei, foi muito bom, viu? Sinceramente, acho que até aconselho as pessoas, lógico, as pessoas que... Porque antigamente não existia essas coisas claro, assim, as pessoas ficavam com duas hoje dentaduras. tem essa modernidade, viu, que pra mim mudou. Mudou, inclusive hoje eu posso sair, se eu vou num restaurante, eu não tenho aquele problema de mastigar, enfim, eu me sinto bem. Até para sorrir me sinto melhor. Doutor Rubim, eu não canso de lhe prestar homenagens, vamos dizer assim, pela paciência, pelos cuidados que os senhores têm. Eu vejo aqui, ó, indicação para um endocrinologista, uma pessoa da terceira idade, e para um cardiologista. Segurança para os senhores, segurança para ela e segurança para os familiares. Então aí tem um ponto muito importante, que são as medicações que os pacientes estão usando. Então o paciente numa terceira idade, o que é muito comum nas senhoras? Estarem fazendo uma reposição de cálcio, de vitamina D, né? E estarem usando medicações, que são medicações para quê? Para que ocorra uma menor osteoporose, que a osteoporose não evolua, né? Ou às vezes não chega a ser uma osteoporose, é uma osteopenia, mas para que não evolua para uma osteoporose, estão fazendo reposição com vitamina D, com cálcio. Isso é tudo geralmente depois do quê? Da menopausa. Só que aí existe um medicamento mais atual, que são os bifosfonatos, que provocam um problema na hora de a gente fazer os implantes dentários. Então, o paciente que vai fazer o implante dentário e que usa os bifosfonatos, como o alendronato, que é muito comum, tem que falar para o seu dentista que usa. Porque hoje ele é a causa maior de osteonecrose. Então, tu vai botar um implante, o implante vai, tu põe e fica tudo bem. Daqui a pouco necrosa aquele osso, morre. Por quê? Porque esse bifosfonato, ele age na reabsorção óssea. Ele diminui a reabsorção óssea e calcifica mais o osso. E o osso deixa de ter aquela parte de nutrição vascular que faz a integração do implante. E como a gente mexe no tecido para botar o implante, a gente prejudica a vascularização desse osso, mais ainda, e ele pode morrer e provocar uma necrose. E isso é muito importante. Isso é um tratamento muito difícil depois de se reverter. Né? Então é muito perigoso, né, as pessoas não falarem, não colocarem isso para o seu dentista. Que preocupação que os senhores têm, então, doutor. O endocrinologista, nesse caso, ele pode, junto com o médico, olha, vou tirar essa medicação por uns 3 meses antes, uns 3 meses depois, junto com o dentista, né? Chegar na conclusão que se a gente tirar, a gente vai ter um melhor resultado, ou a gente tira 3 meses antes e espera depois, né, que cicatrizar para voltar e não, né, corre esse risco de ter um outro problema advindo de um tratamento que era só para ser, né, um tratamento rejuvenescedor, um tratamento prazeroso, estético e tal, acaba se transformando num pesadelo. Então é importante isso. O cardiologista é importante em que sentido? De prevenção. O paciente que está prevenido, que está tomando a sua medicação para hipertensão e está com a pressão normal, ele vai ter um tratamento como um paciente normal, paciente rígido normal. Se ele está com alterações de pressão, ele tem que procurar o cardiologista vai dar um tratamento prévio, depois volta a fazer o tratamento odontológico. Então tudo que a gente puder prevenir e não arriscar, a gente vai estar trazendo sempre benefício para o paciente. A segurança, eu vou falar mais uma vez, a segurança que o senhor passa para o paciente, para os familiares, para o senhor e não, a segurança, por extensão é uma lá coisa, na clínica a segurança é tudo. Tá? O telespectador que está nos vendo, é inadmissível o paciente chegar num consultório e já ser atendido. Em situações como essas, de implantes, de cirurgias, de reabilitações, enxertos, não pode. Não conhece o paciente, como é que tu vai sair atendendo? Tem que fazer toda uma anamnese, tem que fazer toda uma avaliação, tem que conhecer o paciente primeiro, tem que ver como é que é esse paciente
principalmente o conjunto, o organismo. Funciona bem, não funciona bem. Tem médicos que lhe assessoram, o senhor já consulta com algum médico, ou a senhora vai no cardiologista, eu tenho um problema numa válvula que eu tive que botar uma prótese, então vamos ter que fazer uma prevenção com antibiótico antes, né? Uma antibiótico profilaxia, para evitar a endocardite bacteriana, que é uma doença gravíssima, que pode matar o paciente, né? Então, são coisas que, mas isso não é do dentista. Um engano, isso é, porque o dentista está mexendo com todo o organismo quando mexe na boca. Isso é muito do dentista. Isso é de quem está na área da saúde. Mas o senhor está revolucionando com essas informações toda assim a classe, né? Que às vezes as pessoas, não, eu vou no dentista, mas vai um pouquinho, né? E esse programa, Paulo, é para isso. Não? É para a gente trazer informação para as pessoas, né? Para que elas saibam o que é o certo, o que é o errado, que na hora que forem ser atendidas saibam pesar essas coisas. Se o dentista ou o médico que está lhe atendendo, ele preza com a sua saúde ou não. Não, eu acho que é uma revolução que o senhor está trazendo hoje, porque é uma informação que eu nunca tinha ouvido dos cuidados com a geriatria no consultório dentário, né, doutor? Tem que ter. O paciente é um paciente dessa idade, então ele tem que ser tratado como tal. Doutor, e outras manifestações bucais também, que às vezes a pessoa, tem uma probleminha na boca, né? Esses probleminhas na boca, por exemplo, aftas. Eu falei probleminha, né? Aftas muito frequentes, né? Ou problemas como, por exemplo, cistos de retenção mucoso, que é aumento de volume no lábio, a pessoa não sabe bem o que é, né? Tem aquela, fica mais escurecido, fica com retenção de saliva, aí estoura a bolhazinha, forma uma casquinha, aí morde de novo o lábio, que geralmente é traumático, forma essa bolhazinha de novo, estoura, e sucessivamente vai acontecendo isso. E as aftas e tal. Existe uma especialidade que se chama estomatologia, que trata só de lesões de boca, diagnóstico e tratamento. Então, por que não procurar, por que não ver a causa disso? Às vezes pode ser uma prótese mal adaptada, pode ser um trauma que essa prótese está causando, pode ser um paciente que range os dentes, que está causando, né, uma lesão dentro da bochecha, está mordendo a bochecha. E essas lesões sucessivas, né, que vão traumatizando os tecidos, elas têm um poder, né, de se transformarem em lesões malignas. Para que deixar chegar num ponto como esse? Por que não fazer o diagnóstico e o tratamento? O tratamento pode ser clínico, pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, mas tratar, prevenir antes de acontecer algo pior, de a pessoa ter que remover uma grande área por ser um câncer, por ser um problema, né, mais invasivo, evitar isso. A melhor maneira de evitar é prevenir. Doutor, eu estou fazendo tantas perguntas para o senhor e provavelmente o nosso telespectador também tem essas curiosidades. Eu não sei se o senhor tem mais alguma lâmina para mostrar. Eu gostaria de mostrar um caso de um paciente, que é o seu Everton Souza. Bom, esse paciente nos procurou para fazer uma reabilitação completa da boca, onde a gente usaria toda a tecnologia disponível, né, e a gente fez todo um planejamento computadorizado, né, com tomografias, e se criou uma situação que vocês estão vendo agora no vídeo. Ou seja, um sorriso quase que perfeito, harmônico, estético, totalmente integrado, né? Veja uma visão lateral desse mesmo paciente. E o sorriso espontâneo, aquele sorriso de felicidade, a gente vê que não é uma coisa forçada. Não é forçado, não. A gente vê que tem naturalidade nesse sorriso. Né? Só que não podemos ver esses pacientes como se fossem só dentes e boca. É o organismo, é aquilo que eu falei antes, é analisar se a língua está bem, se atrás da língua está bem, se o lábio está bem, se esse paciente não é candidato a um câncer bucal, se esse paciente faz o autoexame, que tem o autoexame da boca, tem o autoexame da mama. Então, esse paciente que vai nos procurar, eu não trato ele só como um paciente candidato a implantes dentários. É a saúde bucal dele que está em jogo. E o senhor faz um alerta aqui. Saúde bucal igual, talvez, com saúde geral, né, doutor? Porque, só completando, Paulo. Complete.
não existe fórmula de bolo. Cada paciente tem o seu tratamento personalizado, individualizado. Então é isso que eu gostaria que as pessoas entendam. Ah, mas eu queria saber mais ou menos quanto que vai sair o meu tratamento. Não, tem que fazer avaliação, planejamento. Aí a gente vai dizer para essa pessoa, né, porque tem muita gente que pergunta por e-mail, que entra no site e tal e quer saber. Então, o bom é a pessoa ir à consulta, fazer a sua avaliação. Nós temos mais um caso, né, que é um caso mais complexo que o outro. Por quê? Porque foi usado enxerto ósseo, implantes e próteses fixas sobre dentes e sobre implantes, que é o caso da Selma. Olha o retorno que esse paciente tem. Não é um tratamento de um ano, é um tratamento às vezes de 2 anos para chegar nessa situação. Mas olha como é que ela está. Mas é compensador, né, doutor? Olha, sim, olha a situação final dessa paciente. É. Nós temos um outro caso, que é a dona Maria Nadir. Veja essa paciente quando ela chegou para nós. Uma paciente por volta dos 60 anos, precisando de um tratamento completo da boca. Olha os dentes da paciente com um certo escurecimento e ela queria fazer os dentes ficarem menos salientes, com um aspecto mais harmonioso. E remoçar um pouco porque todo mundo quer ficar mais jovem. Né? Olha o aspecto interno, né? E olha o que a gente conseguiu para ela. Veja o sorriso final dessa paciente. Olha o aspecto da dentição, como ficou mais clara, mais estética, né? Então, realmente, e olha como ela virou modelo. Exatamente. Ela se propôs. Inclusive, essa paciente vai dar um depoimento para nós, vai ter um VT dela num próximo programa, né? E ela é uma paciente que realmente mudou a vida dela, né? A autoestima lá em cima. Doutor, estes detalhes que o senhor traz para o programa que mostra a qualidade daqueles que procuram a sua clínica e depois tem esse retorno fantástico que a gente percebe. Com certeza. Paulo, para continuar nessa linha, porque eu acho que os telespectadores eles gostam muito de ver, né, o que a gente faz. Faça. Então eu vou mostrar mais um caso, né, que é o caso do seu Walter, que é o paciente do interior, que a preocupação dele qual era? Não era nem com o tratamento, porque o tratamento ele foi indicado por uma outra paciente da clínica. Então ele já tinha, né, essa indicação. A preocupação dele era com as idas e vindas, se ia demorar. Então para ele foi feito um tratamento de carga imediata, onde a gente colocou implantes e próteses na mesma sessão. Na parte inferior e na parte superior a gente fez uma dentadura. Então vejam os implantes bem colocados, bem alinhados, posicionados, dignos de um tratamento bem planejado, né? Por isso que fica assim. E olha o resultado final desse paciente. Olha a estética, né? Olha, né, o engrenamento dentário. Esse paciente não vai ter problemas mais. Esse paciente é um paciente resolvido. E olha a fisionomia dele, o bigodão. Nós temos mais uma paciente para mostrar, que é a dona Marlene Ávila. Tá? É uma paciente também que a gente se preocupou muito com a saúde dela como um todo, uma paciente também por volta de uns 60 anos, né? Uma paciente que tomava uma série de medicamentos, que tinha uma vida, né, fora da clínica bastante ativa e que precisava fazer um restabelecimento total do seu sorriso, né? Transformar o sorriso que antes, né, tinha uma estética prejudicada. A gente fez preparos nos dentes e colocou implantes, como vocês estão vendo, para fazer uma reabilitação total desse sorriso, melhorando drasticamente a questão não só de cor, mas de posicionamento dos dentes. A gente consegue alinhar os dentes, nivelar os dentes. Veja o sorriso. Que coisa maravilhosa. Né? Não, ela nunca teve aquele sorriso muito grande, mas é um sorriso muito bacana, é um sorriso muito bonito. E dessa paciente nós temos um VT. Um VT que vai mostrar, né, como é que ela se sentiu ao final desse tratamento. O que ela trouxe, o que ela nos trouxe, né? O que cada paciente que dá um depoimento, ele coloca a emoção. Ele coloca... É sincero. Ele coloca aquele sonho que ele tinha no início para fora. É bem isso aí. Ele disse, eu consegui realizar o meu sonho, eu estou muito contente e tal. E se não for assim, não seria possível, né, a gente existir.
porque é isso que nos move, é a nossa gasolina. Doutor, eu sou testemunha da satisfação, do contentamento, da alegria que eles manifestam quando a gente vai à sua clínica e diz, olha aqui, ó, Sim. por que eu não fiz antes? É uma constante essa explicação, né, Sim. doutor? Não, quanto mais a gente escuta um paciente realizado, com seu sonho realizado, colocado em prática, né? Ficava idealizando que quando eu tivesse condições financeiras eu vou fazer o tratamento, quando eu me formar o filho eu vou fazer o tratamento, quando eu tirar férias eu vou fazer o tratamento. Aí ele faz o tratamento, é espetacular, é uma realização pessoal, né? Então é tudo de bom, a gente sente, né, lisonjeado até com às vezes algum paciente manda alguma manifestação, né, por escrito, às vezes manda um e-mail e tal. Então é isso que nos faz levantar no outro dia, ir para frente, estudar mais, fazer cursos, viajar inclusive. Hoje eu estou viajando, né, a gente viaja para São Paulo uma vez por semana para trazer tecnologias novas, para trazer fórmulas novas de resolver o mesmo caso, né, e trazer para o paciente a certeza de que a gente está imbuído junto com eles para resolver, para não deixar ninguém sem tratamento. As suas convicções são maravilhosas, doutor. E dessa paciente, né, que eu mostrei por último, a gente tem um VT para mostrar, né, Paulo? Não podemos deixar de mostrar esse VT. Vamos lá. Eu tinha problema de retração nas gengivas. Meus dentes não eram bonitinhos. Nem e agora está melhor e nem confiáveis também. Sim. E agora ficou bem melhor. Implantes. Superior e inferior? Sim. Também, né? E de estética, que também uma coisa que incomoda, né? Que incomoda e que a gente se sente melhor. Com certeza, é muito importante. Eu acho que os dentes é muito importante a gente cuidá-los e ter uns dentes bonitos. Bonitos, né? Doutor, eu quero lembrar mais uma vez o telefone da clínica para que se façam avaliações, planejamentos, enfim. É só ligar para o 30 24 8676 ou o site www.clinicarubim.com.br. Doutor, o senhor me deixou com uma curiosidade. Fala, o senhor está saindo para um passeio ou vai a estudos outra vez, doutor? Hein? Nós estamos lá no Instituto Branemark, em Bauru, que é um instituto, né, renomadíssimo, de excelência em reabilitações. Certo. Não é um instituto voltado unicamente para a estética, é para reabilitações. Porque o Dr. Branemark, desde os primórdios, quando ele idealizou os implantes, quando ele foi atrás das técnicas, o que ele visava? Implantes, reabilitações para todas as pessoas. É essa a filosofia. Então, quando a gente faz um tratamento lá, a gente põe o mínimo de implantes necessários para reabilitar esse paciente. A gente pode não usar implantes na parte superior. Um paciente com uma dentadura superior é sabido na literatura, não é eu que estou dizendo, que a dentadura fica firme, é capaz de mastigar, tem uma estética muito satisfatória e não há necessidade de empregar implantes. Tá. As fixações, os implantes, são feitos no maxilar inferior. Por quê? Porque o maxilar inferior, quando há a reabsorção do osso, perde-se a retenção das dentaduras e a dentadura não pode ser usada. Ou pode, mas cai, não consegue mastigar, não consegue falar, enfim. Os implantes vieram para isso. Reabilitar esses pacientes, perder os dentes inferiores, bota 3 implantes, apenas com 3. Olha aí, 3 implantes, se recupera a dentadura, a dentição toda inferior. E em cima se usa a dentadura. Então, quando os pacientes me procuram no consultório, eu uso desse artifício. Eu faço eu remeto ao que eu faço. Eu faço um paralelo, teço um paralelo entre o que é feito lá e o que eu faço aqui. Então, se lá, que é o idealizador dos implantes, diz que com poucos implantes, com tratamento simples, feijão com arroz,
se resolve a maioria dos casos, para que nós vamos inventar? O Dr. Brandemark, sueco, pai da implantodontia, está dizendo isso. Quem sou eu para dizer que... Né? E funciona. Isso é exaustivamente debatido, discutido. A literatura prova isso. Então eu tenho essa mesma filosofia de tratamento. Simples. Para todo mundo ter acesso. Se todo mundo tiver acesso, maravilha. Não, facilita os trabalhos dos senhores, facilita, né? Não pode ser odontologia para alguns. É odontologia para todos. É bonito que o senhor diga isso aí, que os senhores estão tentando fazer odontologia para todos. Nós estamos tentando popularizar os tratamentos, popularizar os tratamentos, tornar os tratamentos viáveis e não tornar os tratamentos assim, aquele tratamento lá que... de primeiríssimo mundo, aquelas coisas... Né, não nesse caso, Paulo, porque o tratamento é de altíssima qualidade. Sim. Mas não inventando. É o pé no chão. Não. É aquilo que funciona. O senhor está mostrando na prática o que resolve, o que soluciona e que não precisa aquelas pessoas fazer fantasias, isso que eu quis dizer. Né? E se entrarem no nosso site, que é o www.clinicarubim, uma palavra só.com.br, vão poder ter o link para o Instituto Brandemark, lá tem todos os tipos de tratamentos reabilitadores, não só da parte odontológica, como da parte médica também. Ou seja, um paciente que perdeu um nariz, por um câncer ou por um trauma, olha aí, que perdeu uma orelha, que perdeu um olho, hoje é possível se fazer a recuperação desse paciente com próteses bucomaxilofaciais através de fixações que são os implantes dentários. Claro que daí no caso são outros implantes, mas a ideia é a mesma. Doutor, eu quero que o senhor retome isso aí conosco em outra oportunidade, que eu estou deslumbrado mesmo com todas as tecnologias da sua... Isso muita gente até desconhece, né, Paulo? Com toda certeza. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, agradecemos a sua companhia, até o próximo domingo, das 7h30 às 8h, aqui na Bandeirantes com Odontológico. Mas, não sem antes lembrar, o 3024-8676, o telefone da clínica, e o site www.clinicarubim.com.br. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Paulo. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser.